Van Gogh era bipolar? Muita gente associa o gênio dele às fases de hiperprodutividade e os movimentos intensos de sofrimento com o transtorno bipolar. Mas será que essa é realmente a explicação mais precisa, mais interessante? Vamos pensar um pouco nos argumentos contra essa ideia e depois a gente vai explorar alguns diagnósticos diferenciais mais consistentes com o que sabemos da vida dele e o que foi registrado na época. Um ponto importante, e o primeiro deles, é que o que define um transtorno bipolar são episódios de humor sustentados, às vezes dias, às vezes semanas. E a fase maníaca também, ou a hipomaníaca, costuma durar vários dias, semanas, de forma elevada, de energia sustentável, é relativamente estável. E no caso de Van Gogh, principalmente nos últimos 2 anos de vida, entre 1888 e 1890, os sintomas eram bem diferentes. Ele tinha mudanças súbitas de humor, ele tinha alterações de muita raiva, euforia, ansiedade, profunda tristeza, mas isso durava horas e até poucos dias. E depois já mudava de estado para um estado diferente. Essas oscilações não eram cíclicas e longas como num transtorno bipolar clássico, elas eram mais paroxísticas, vinham em ataques repentinos. O psiquiatra Blaumer, em um artigo importante publicado no American Journal of Psychiatry, destacou exatamente isso. Van Gogh não apresenta o ciclo normal das mudanças de humor sustentadas típicas de um transtorno bipolar. Em vez disso, ele tinha o que pareciam formas intermitentes e muitas vezes ligado a outros problemas neurológicos que acompanhavam os episódios dele. O segundo argumento, as crises graves começaram tarde e de forma bem intensa. O Van Gogh teve episódios depressivos reativos mais cedo na vida, quando era evangelista ou em Paris, mas as crises mais sérias, alucinações, delírio, agitação e o famoso episódio do corte na orelha surgiram de repente e nos últimos anos de vida. No transtorno bipolar clássico, o transtorno começa a se manifestar desde a adolescência e é uma coisa progressiva, uma coisa longa e um padrão mais previsível, né? Aqui ele aconteceu pior depois dos 35 anos, num contexto de vida com muito álcool, com muito absinto e bem caótico, com pouca organização na vida dele. Um terceiro ponto é que não há uma história familiar clara para transtorno bipolar. Embora o irmão dele, o Theo, morreu jovem, a irmã passou um tempo no asilo, não existe um registro consistente de um transtorno bipolar entre os parentes próximos. Isso enfraquece um pouco o argumento genético forte que geralmente acompanha o transtorno bipolar e sempre num diagnóstico a gente pergunta sobre os familiares dessa pessoa. Além disso, a produtividade dele, pintar de dezenas de quadros, pouco tempo, que muitas vezes é romantizada como uma forma de mania, na verdade esses períodos foram de intensa criação e frequentemente interrompidos por exaustão, confusão ou apatia, e não uma energia constante mais comum da mania ou da hipomania. E o mais importante, o único diagnóstico que os médicos que trataram Van Gogh deram em vida foi epilepsia e não transtorno bipolar. Vamos pensar agora em diagnósticos diferenciais, ou seja, outras coisas que explicam e se encaixam melhor nos sintomas descritos, sem um pouco da romantização. A hipótese mais forte para muitos especialistas é epilepsia do lobo temporal, uma epilepsia focal com sintomas disfóricos. Isso explica perfeitamente crises súbitas com alucinações visuais, auditivas, mudanças rápidas de humor, entre irritabilidade, euforia, ansiedade, essa sensação de vazio e as perturbações da consciência. Os médicos da época, Arles e Saint-Remy, diagnosticaram ele com ataques de epilepsia e trataram com brometo de potássio. As crises pioravam com absinto, que tem tujona, que é uma substância que causa convulsão, e com álcool, estresse e provavelmente o jejum. Não podemos esquecer do abuso de substâncias, né? Van Gogh bebia muito absinto, as tintas que ele usava eram tóxicas, tinham solventes como chumbo e terebentina, e isso pode ter agravado e causado as alucinações, a irritabilidade e crises semelhantes à epilepsia e até sintomas de envenenamento por chumbo ou deficiência de tiamina, a síndrome de Wernicke-Korsakoff. Outros diagnósticos menos plausíveis, até citados, incluem esquizofrenia, mas ele mantinha a lucidez entre as crises e produzia uma arte coerente, ou porfiria intermitente. A conclusão dos maiores especialistas que estudaram o caso com profundidade, inclusive num simpósio no Museu Van Gogh em 2016, é que não foi uma única doença. O que ele provavelmente sofria era uma combinação de doenças, incluindo traços de personalidade, um transtorno de humor, um pouco de epilepsia e crises semelhantes agravadas por álcool, absinto e toxina nos últimos anos. Psicose é um sintoma e não um diagnóstico principal. Resumindo, chamar Van Gogh simplesmente de bipolar é uma simplificação romântica que gera até uma identificação hoje com o transtorno bipolar,
mas não faz justiça à complexidade de sintomas e coisas que apareceram em que ele viveu. Os sintomas dos últimos anos eram mais paroxísticos do que cíclicos e sustentados, e o contexto neurológico e tóxico parece se explicar melhor o quadro que ele apresenta. Diagnósticos retrospectivos são sempre especulativos. Eu não tenho exame para fazer para saber e entender o que aconteceu. Eu não tenho como testar e retestar algumas hipóteses. Mas me conta o que você acha. Você acha que ele era bipolar? Concorda que o quadro era mais complexo? Ou gosta de se identificar até um pouco com ele pensando, nossa, se é um gênio bipolar eu também sou, então eu também sou um gênio. Se quiser aprofundar em alguma parte específica ou um artigo científico específico, comentários e fala comigo.